Querido irmão, querida irmã, 14º domingo do tempo comum. Depois de uma longa temporada de solenidades, desde o tempo da Quaresma, tempo da Páscoa, Pentecostes, depois Santíssima Trindade, Corpus Christi, agora nós teremos a oportunidade de mergulhar por algumas semanas no tempo comum com toda a sua riqueza, quando a graça de Deus vai se fazendo rotina na nossa história. Hoje nós temos o programa, por assim dizer, dos seguidores de Jesus, da Igreja de Jesus Cristo. O Evangelho é belíssimo. Jesus traça de forma completa e até detalhada o agir dos seus discípulos, o agir daqueles que ele envia à humanidade em nome do amor de Deus. Além disso, a palavra de Deus que se dirige a nós hoje é carregada de consolação. O que nós vemos hoje na Escritura é um Deus que se aproxima de nós, que vem ao nosso encontro e vem para nos dar a consolação, para transformar a nossa tristeza em alegria e para nos mostrar que a tristeza é própria desta nossa fase da existência, a nossa peregrinação terrena, mas que principalmente não há tristeza, nem dor, nem luto, nem pranto que dure para sempre. A primeira leitura é tirada do finalzinho da profecia de Isaías e se dirige aos habitantes de Jerusalém, uma cidade santa no Antigo Testamento, a sede da fé, da sabedoria, do relacionamento com Deus, o lugar onde estava o templo, que marcava a presença de Deus no meio do povo. Mas Jerusalém tinha sofrido bastante, inclusive ataques, invasões, e agora Deus se vale do profeta para dizer ao seu povo: alegrai-vos, alegrai-vos, exultai, tomai parte na alegria de Jerusalém. Todos os que estavam chorando por ela agora podem sugar e se saciar da sua consolação. Podem beber do leite, da delícia dos sabores da sua glória. Dirá ainda o profeta, como uma mãe que acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei. Sereis consolados em Jerusalém. O vosso coração exultará, o vosso vigor se renovará. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Deus não abandona à própria sorte os que nele creem. Mesmo se sofrem perseguições, momentos difíceis, desafios enormes, obstáculos, Deus hoje vem ao encontro do seu povo para dizer: vocês que choram irão sorrir. Vocês que já viram tantos momentos difíceis, agora vão poder beber da glória, da graça, da manifestação extraordinária do bem que Deus quer provocar. Por essa razão, o salmista, no Salmo 65, também faz festa e diz: venham escutar, eu vou contar todo o bem que o Senhor me fez. Bendito seja Deus que me escutou, não rejeitou a minha oração, não afastou para longe de mim o seu amor. A maior consolação que nós podemos ter na vida é saber que Deus nos ama. Esse mesmo Deus que existe desde sempre e para sempre, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Deus que abre o mar, que faz jorrar a água pura da pedra, que manda o maná, é o Deus que me ama, que vem ao meu encontro, que me conhece pelo nome, que se faz próximo de mim para cuidar de mim. No Evangelho, então, nós temos hoje Jesus que lança o programa da sua igreja. Jesus junta 72 discípulos e os envia 2 a 2. Vale a pena depois você ler e reler esse trecho. Naturalmente, no breve tempo que temos, não é possível aprofundá-lo como um todo. Estamos no capítulo 10 de Lucas. Eu vou apenas me deter sobre alguns pontos. O primeiro é o fato de que Jesus, então, envia. Não existe cristianismo sem missão.
A natureza do cristianismo é missionária. Cristianismo é missão. Portanto, não tem como alguém dizer eu sou ou não sou missionário. Sendo de Cristo, é missionário. Decorrência da própria escolha de Cristo. Portanto, ser igreja, ser cristão, crer em Jesus Cristo significa declarar a si mesmo um missionário. E o que é missão? Missão é envio. É justamente o que Jesus faz. Jesus envia. Aqui existe uma ressalva muito importante que nós precisamos fazer. Ainda existe uma mentalidade errada na cabeça de algumas pessoas de que nos importa ter mais adeptos para uma religião. De modo algum. Ou que nos importa fazer com que todas as pessoas sejam iguais a nós. Menos ainda. Então, por que existe a missão? Por que Jesus envia a todos os confins da terra para o anúncio de Deus? Esse anúncio não é imposição, é oferta. Ninguém deve ser forçado a crer ou não crer, ou crendo crer neste ou naquele caminho. Mas todas as pessoas têm o direito de receber o anúncio do amor de Deus. Essa é a missão, o anúncio gratuito, gentil, aberto, delicado, fraterno, de que há um Deus. Esse Deus é amor. E esse Deus nos ama imensamente. E o seu amor transforma por inteiro a nossa vida. Repito, todas as pessoas têm direito de receber o anúncio desse amor. Essa é a missão. Por essa razão, Jesus envia e faz questão de que a sua igreja vá ao encontro das pessoas. E aqui nós temos uma visão clara da grande proximidade de Jesus. Jesus quer garantir que Deus chegue a todos os seus filhos e filhas. É o desejo de Deus chegar a todos. Para chegar a todos, Deus envia em missão aqueles que já fizeram a experiência do amor. Então, se eu já fiz uma experiência de Deus, se eu já descobri a importância de Deus e o quanto é útil, é belo ter Deus na vida, não posso guardar para mim. Preciso deixar que outras pessoas tenham a oportunidade de descobrir o que eu descobri. Segundo aspecto que quero destacar, Jesus os manda de 2 em 2. A missão não comporta individualismos. Dentro da igreja de Jesus, não há espaço para o eu, na perspectiva de achar que eu sou importante, eu sou bom, eu faço a missão, eu sou capaz de atrair para Cristo. Bobagem. Na religião de Jesus Cristo, o que importa é o nós. Não que eu não seja importante na minha individualidade, no que eu sou como pessoa. Claro que sou super importante, Deus ama a mim individualmente considerado. Mas a missão é sempre comunitária. A igreja é sempre uma experiência de comunhão. É na relação entre as pessoas que Deus se revela. E mais, isso é um antídoto à arrogância, ao individualismo, à tentação de achar que sozinhos conseguimos realizar. Quem realiza é Deus. E aqui é importante a gente lembrar um outro trecho de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí, no meio deles. Então, no fim das contas, por que Jesus manda de 2 em 2? Para que façam a experiência da unidade entre eles, na diversidade, na pluralidade, e para que, estando unidos em nome de Jesus, façam vir em relevo a presença do próprio Jesus. Então, quem é que faz a missão? Não é o missionário. Quem faz a missão é Deus. A partir do missionário que parte, e partindo em comunhão com o outro, provoca a presença de Jesus. E é Jesus que toca, é Jesus que fala, é Jesus que vai ao encontro de cada pessoa. Então, qual é o nosso papel? Sair de onde nós estamos, tomar as estradas para as quais Jesus nos envia
para fazer com que Ele mesmo, Jesus, encontre cada filho, cada filha que quer encontrar. Próximo aspecto que quero destacar. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. A oração. A importância da oração. Não tem missão sem oração. Acabei de dizer, é uma ilusão achar que nós produzimos os resultados. A quem pertence a igreja? A Cristo. De quem é a missão? De Cristo. Quem envia em missão? Cristo. Portanto, é preciso recorrer sempre a Cristo. É preciso rezar sempre ao Pai, para que Ele realize a sua obra. A vida de oração não é opcional para um cristão. É preciso que haja oração. Que essa oração seja constante, profunda, carregada de confiança e de abertura a Deus. Próximo ponto. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus não era bobo. Jesus deixa muito claro que nos envia a uma humanidade nem sempre boa, nem sempre correta, nem sempre ética, nem sempre acolhedora. Uma humanidade profundamente ferida pela corrupção, pelo pecado, pela mentira, pela inveja, pelo ódio, pela polarização, pela rejeição do outro. Hoje, na cultura do cancelamento que nós vivemos, então Jesus não tem ilusão nenhuma. Eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. O que os lobos fazem com os cordeiros? Perseguem e matam. Então Jesus deixa claro desde o princípio que a missão não pode ser feita por pessoas bobas, trouxas, inocentes demais. É preciso saber que nós vamos ao encontro de uma humanidade desfigurada e precisamos levar o amor nesse contexto. Quero destacar ainda um outro aspecto. Qual é a única palavra que Jesus manda os seus missionários dizerem quando chegam a uma casa, a uma cidade, a uma região? A paz esteja nesta casa. Qual é a natureza da nossa missão? A missão da paz. Qual é o anúncio que fazem os missionários de Jesus Cristo? O anúncio da paz. Uma paz que não é mera ausência de conflito. Isso não é paz, isso é cessar fogo. Estamos buscando isso no mundo hoje. Já é um primeiro passo, mas paz é muito mais. A paz nasce da convicção profunda de que a nossa existência foi feita pelo amor, com o amor, para o amor. Que a nossa plenitude se encontra no amor que somos capazes de viver e dirigir a cada próximo. A paz de saber que Deus nos ama e nos acompanha, que Deus é o nosso chão firme para pisar e não outras seguranças. A paz de quem sabe que o outro é diferente de mim, é igual a mim, é meu irmão. E com o outro preciso estabelecer relações pacíficas e fraternas. É uma paz mais profunda. Como dizia Papa Leão na sua primeira manifestação ao mundo, no dia que foi eleito, uma paz desarmada e desarmante. Ainda, Jesus termina essa lista de instruções dizendo: quando vocês entrarem numa cidade, comam do que servirem a vocês. Parece um detalhe no texto, mas não é. O que Jesus está dizendo? Vivam a experiência de quem os recebe. A missão precisa se enculturar, precisa entrar na experiência do outro. Por isso a missão é diferente, dependendo do seu destinatário. Uma coisa é fazer missão na Amazônia, por exemplo. Outra coisa é fazer missão no centro de um grande centro urbano, como é Brasília, onde eu vivo. Outra coisa é fazer missão na África, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos. Uma coisa é fazer missão para uma família, para um casal. Outra coisa é para um jovem, para um adolescente. Enfim, a missão precisa entender quem recebe o anúncio e precisa entrar na experiência do outro. Isso está simbolizado nesse comam do que derem a vocês. A comida é um fator de identidade, um fator cultural importante. A última palavra desse evangelho é fortíssima. Jesus diz:
Eu vi Satanás cair. Aliás, é preciso dizer o contexto anterior. Eles vão, depois eles voltam, super contentes. E o Evangelho diz: os 72 voltaram muito contentes e disseram: até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. A missão os alegrou, eles foram ao encontro das pessoas, né? Vivendo o desapego, a pobreza, tendo como único tesouro o anúncio do amor. E deu certo, tantos corações foram conquistados para Deus, tantas vidas foram transformadas. Jesus, então, vendo a alegria deles, diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Nada vos poderá fazer mal. Ficai alegres, não porque os espíritos vos obedecem, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Para mim, é uma das expressões mais fortes de toda a Bíblia. Vossos nomes estão escritos no céu. É muito comum o desejo dentro de nós de sermos lembrados, mas a verdade nua e crua é que depois de 50 anos da nossa morte, ninguém mais sabe que nós existimos. Quiser, vamos colocar 100 para não errar. Depois de 100 anos da nossa morte, ninguém mais sabe o nosso nome, o que nós fizemos ou se nós tivemos alguma importância. Eu, que vou muito ao cemitério, fico vendo aquela longa lista de nomes colocados naquelas lápides, que ninguém visita, que ninguém sabe quem foram. A gente, na verdade, vai caminhando por cima das lápides sem nenhum tipo de empatia pelas pessoas que ali foram sepultadas. Existia um costume, hoje já por questões ambientais não se pode, mas as pessoas escreviam nas árvores, principalmente os casais, os seus nomes, com a expectativa de que muito tempo depois o nome gravado naquele tronco de árvore fosse algum tipo de recordação. Eu mesmo, quando vou passando pelas estradas, lendo os nomes dos viadutos, vejo ali que é o engenheiro fulano de tal, o prefeito fulano de tal, até o padre fulano de tal. A gente não faz ideia de quem foram essas pessoas. Mas ainda assim, muitos nutrem o sonho de ver seus nomes escritos em algum lugar que os eternize. Jesus toca nessa ferida. E hoje diz: não se importem com as conquistas mundanas. Não façam festa porque vocês atingiram grandes resultados nesta terra. Se alegrem porque os nomes de vocês são escritos no livro do céu. Lá, sim. Lá nós seremos lembrados. Lá nós teremos importância. Lá, nem o tempo, nem a poeira, nem a mudança poderá apagar esses nomes. Muito mais do que buscar glórias neste mundo, o Evangelho de hoje nos chama a ter o empenho de deixar o nosso nome escrito no livro do céu. É lá, na eternidade, junto de Deus, que os nossos nomes realmente contarão. E por toda a eternidade ninguém se esquecerá de nós. Porque, diz outro trecho da Escritura, permanece para sempre o bem que fez. Que esta fortíssima palavra de Deus de hoje nos impulsione na missão da proximidade, levar a nós mesmos e levar o anúncio da paz. A paz que transforma o mundo. O amor que transforma a vida, a mentalidade, que cura, que levanta, que restaura, que renova. Um anúncio que deve ser feito com humildade, pobreza e simplicidade, na certeza de que o Senhor está ao nosso lado e escreve o nosso nome no seu próprio coração, onde nós queremos viver por toda a eternidade. Bom domingo e boa semana.